Bom, gente, então vamos começar aqui. Deixa eu só ver. Ah, não, beleza. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre duas escolas literárias muito importantes. Essas duas escolas elas surgiram no mesmo contexto histórico do realismo, então elas surgiram quase que junto com o realismo, e a ideia delas era apresentar um realismo diferenciado. Aí a gente vai ver agora o porquê. Vamos lá. Tá, a gente vai falar primeiro do naturalismo. O naturalismo, ele é, digamos que uma vertente mais radical do realismo. O que que é isso, tá? Essa vertente radical é que a gente vai lembrar que no realismo a gente tinha a ideia do de falar mal das de falar mal da de falar mal de falar sobre a burguesia, os personagens são personagens burgueses, ok? E o naturalismo, ele surge um pouco depois do surgimento do realismo, tá? E depois que ele surge com uma tendência diferente de... É como se fosse, tipo assim, um braço direito do realismo, tá? A tendência é a mesma, o contexto histórico é o mesmo, então ele surge nesse período de extremo cientificismo, essas descobertas no campo do saber, que acabam deixando mais o subjetivismo do romantismo para lá, de lado. Então ele vai ser um antirromantismo aqui, ok? A gente tem grandes ideias do positivismo de Comte, fez muita influência, a ideia da pesquisa antropológica de Darwin, ok? A gente também tem aqui a ideia da, da consciência humana, ok? E a gente tem que entender que em Portugal a gente tinha uma crise no país, certo? Então a gente teve um momento de modernização em Portugal. Portugal começar a se desenvolver, ok? Desenvolvimento da indústria aqui. E vai precisando de pessoas, cada vez mais pessoas trabalhar. E aí o que acontece? O que acontece é que o povo acaba sendo colocado numa situação horrível de trabalho. Tanto é que o naturalismo ele vai começar na França com a publicação da obra Germinal do Émile Zola. E esse livro ele conta pra gente a história dos operários numa fábrica de carvão, que eles se rebelam e fazem uma greve contra a fábrica, contra as situações que eles viviam, tá? O que acontece? Esse livro até virou um filme recente, ok? Então tá super recomendado para quem quiser assistir, ok? Aí, aqui em Portugal, ele vai começar na época com a publicação do Crime do Padre Amaro, por 1875, do Eusébio Queiroz, que a gente já conversou no realismo. Então, são contextos históricos muito parecidos, diferentes de poucos anos aqui, eles aconteceram muito, muito próximos aqui. Então, as características que a gente vai abordar aqui, tá? Primeiro, a gente tem que lembrar que muitas dessas características são semelhantes ao realismo, por quê? Porque o naturalismo é como se fosse uma vertente do realismo. O que muda é a abordagem, tá? Então, lá no realismo, é difícil, você confunde um pouco. Lá no realismo, os personagens eram principalmente burgueses. Aqui, a gente tem a classe operária, a gente tem os operários das minas, a gente tem os operários das pedreiras. A gente tem essa vontade de explorar temas mais polêmicos da sociedade, como, por exemplo, a homoafetividade, a gente também tem o sexo é um tema muito comum aqui, o homem é tratado por seus instintos animais, então essa animalização do homem, palavra difícil, ok? A gente tem uma descrição mais minuciosa dos lugares, ok? O homem vai ser um produto biológico do ambiente que ele está desenvolvido, ok? E a gente tem, é claro, assim como o realismo, a gente tem essa negação dos aspectos românticos, a linguagem coloquial, a linguagem cotidiana, a linguagem simples, a objetividade, ok? Isso daí. Agora, os principais autores em Portugal, a gente vai falar do Eça de Queiroz, do Francisco Teixeira de Queiroz também, o Júlio Lourenço Pinto e o Abel Botelho, tá? Mas principalmente o Eça de Queiroz, que ele teve momentos tanto realista quanto naturalista, tá? O naturalismo ele apresenta uma tendência mais radical do realismo, porque a ideia era objetiva e ele criticava. Aqui no naturalismo eles vão falar assim, aqui o homem parece um animal no cio, ele chega na mulher e cheira, fica espreitando ela, essas coisas assim. Então essa caracterização mais animal, essa caracterização mais radical, ok? Aqui a gente tem uma imagem obviamente,
E no Brasil ele vai começar em 1881, com a publicação do Mulato, do Aloysio de Azevedo, que é o nosso principal autor do naturalismo. A gente também está muito próximo da Lei Áurea, que é em 1878, então essa temática da libertação dos escravos vai ser bem comum aqui no naturalismo, tá? E eles tiveram a ideia do naturalismo era ser uma denúncia social e não apenas um entretenimento. Então eu não vou escrever leitura por diversão, a gente vai escrever leitura, a gente vai fazer literatura como meio de denunciar as coisas que a gente acha que está errado na sociedade. Okay? Agora, as características no Brasil, elas vão ser muito semelhantes em Portugal, tá? A linguagem coloquial aqui se repete, o objetivo é retratar a sociedade, tá? E interessante a gente pensar que a gente também tem os problemas humanos e sociais aqui, como as patologias físicas e psíquicas. Então a gente pode ver as doenças, por exemplo, a febre, a tuberculose, tantas doenças físicas, as doenças físicas do ser humano, como as psíquicas, um distúrbio mental dos seres humanos aqui. E agora a gente vai falar um pouco do Cortiço do Aloysio de Azevedo, que é tipo a obra, aqui gente, é a obra do nosso naturalismo, tá? Então, a partir desse exato momento, começam as nossas músicas do dia, tá? Então, já que a gente vai falar do Cortiço, nada melhor do que eu anunciá-lo, ok? Espero que vocês consigam escutar, tá? Eu vou até tirar o fone para ver se dá para vocês escutarem melhor. Vamos lá. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria. Beleza, começamos com o Mr. Catra aqui, obviamente. Por que não? O porquê começar com o Mr. Catra? Vocês podem me perguntar, né? Deixa eu explicar. O porquê de começar com o Mr. Catra. O que acontece? O Cortiço é uma putaria só, gente. É uma putaria só. Porque o que acontece? Essa temática do sexo, do ser humano como animal, vai ser muito foco, vai ser muito o nosso foco aqui, tá? Então, eu coloquei aqui os principais personagens do Cortiço, são muitos personagens, cada personagem tem a sua própria história, tá? E as histórias elas vão se desenrolando junto com os outros personagens do Cortiço. Então eu vou contando a história do Cortiço para vocês, tá? E aí eu vou falando como as histórias vão se desenvolvendo, tá? A nossa história, deixa eu até fazer uma... Eita, eu vou tentar fazer o negócio de anotação. Vai ficar, talvez fique meio confuso, tá? Mas vamos tentar fazer o melhor. A nossa história aqui, ela vai começar com o nosso querido João Romão, certo? Ele é um quintandeiro, um ser humano, que ele tem muito essa vontade de ascender socialmente. Então, na quituderia, ele começa... Ele tá trabalhando lá e ele não sente que ele está conseguindo evoluir. Aí o que acontece? Aí ele começa a se engraçar com uma escrava fugida, que é a Bertoleza aqui, tá, gente? A Bertoleza. E aí eles acabam tipo, se agraciando, assim, tananana. E aí a Bertoleza, ela fala pro João Romão, ela começa a trabalhar junto com ele na quitanda. Então, tipo assim, tem mais uma mão de obra. Detalhe, uma mão de obra grátis, assim, porque como ela é, tipo, meio que a acompanhante do João Romão, ele não paga ela, assim, então, né? E a Bertoleza, ela por ser uma escrava fugida, ela tinha um restaurante, dizem assim, e ela tinha um certo dinheiro guardado. Então, depois que ela junta o suficiente, ela pede pro João Romão e fala assim, ó, compra minha carta de alforria que eu já tenho dinheiro para eu ser livre aqui. O João Romão, o que ele faz? Ele, como todo, inclusive é interessante a gente falar que o João Romão é o cara mais babaca da literatura que eu pelo menos conheço, tá? O que o João Romão faz? Ele forja uma carta de alforria falsa e, tipo, rouba o dinheiro da Bertoleza. Ele pega todo o dinheiro dela para ele. E aí, com esse dinheiro, ele começa a construir um cortiço. Mas ele faz um cortiço, umas casinhas bem ruinzinhas, assim, só para mesmo o povo habitar, para ele ganhar dinheiro em cima dessas pessoas. Opa! Ele ganhar dinheiro em cima dessas pessoas, ok? Aí, as casinhas, elas vão juntando aqui, ó, bonitinho. Até que eu vou fazer mais umas casinhas, pra ficar bem didático. Não é porque eu queira desenhar, tá, gente? É porque eu quero que fique didático. Aí, tem essas casinhas, tipo, muito mais ou menos. E aí, próximo das casinhas do lado, tem uma pedreira.
Aí, essa pedreira é onde os moradores do Cortiço, eles ganham trabalho, tá? Então, eles trabalham para o João Romão paga eles, só que eles, tipo assim, as compras que eles fazem é lá na quituderia do João Romão, ahn, as compras que eles fazem é na quituderia, eles têm que pagar aluguel, então acaba que o João Romão acaba não gastando muito, tá? Pensamos assim. O João Romão, ele tem um vizinho chamado Miranda. Cadê o Miranda? Miranda. Aqui o Miranda, um cara da alta sociedade, ok? Mirandinha. E o Miranda, ele tem a sua esposa, ok? Aí o que acontece? O Miranda, ele sempre briga com o João Romão por causa desse pedaço de terra da pedreira do João Romão, porque ele fala que tipo, não pega bem pra ele. E o que acontece? Aí, a gente vai começar a fazer a função dos moradores do Cortiço, tá? A gente tem primeiro a Rita Baiana. Opa! A gente tem primeiro a Rita Baiana, que é essa uma mulher, tipo assim, essa temática, até uma mulher toda sensual, que dança samba, assim, tudo mais, tchaca, 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 tchaca. E ela tem um noivo, que é o Firmo aqui, ok? E o que acontece? A gente tem outros moradores aqui também, um morador muito importante aqui, que é um dos destaques da nossa, da nossa obra, que é a Pombinha. A Pombinha é uma menina de 18 anos, que ela já está prometida em casamento com um cara da alta sociedade, só que infelizmente a mãe dela ainda não quer dar a mão dela porque ela ainda não menstruou. Então ela ainda é uma menina, então não desceu para ela. Então a mãe dela fica meio é muito rolo, muito rolo, muito rolo. Aí não desceu para ela e a mãe não quer tipo entregar a filha para um cara sem que ela seja uma mulher por completo, digamos assim, tá? Aí a história da pombinha vai desenrolando, e, tipo, os moradores de cortiço vão perguntando sobre a menstruação da pombinha, tipo, nunca acontece, nunca acontece, nunca acontece. Até que um dia, uma prostituta de luxo chamada Leonie, ela chega no cortiço, o povo conhece ela, e ela meio que arrasta a pombinha para casa dela. E lá, ela seduz a pombinha. Seduz a pombinha e, tipo, nesse meio da sensualização, da, do, do ato seduzente, digamos assim, tá? Do ato seduzente, o que acontece? Um dia depois desse ato, a pombinha finalmente menstrua. Então, a gente já tem mais uma música. Pera aí que eu separei musiquinhas com isso daqui. Deixa eu só pegar. Nossa, foi certinho. Pera aí, vou pegar a musiquinha. Got my attention. Beleza, foi. Agora a musiquinha. Aí o que acontece? A pombinha simplesmente fala essa música da Katy Perry aqui, ó. Kiss the girl, I like it. The taste of her cherry chapstick. I kiss the girl to try it. I hope my boyfriend doesn't mind it. Ai, meu Deus. Então, o que acontece? A pombinha, depois que ela, tipo... Ela tem os rolos ali com a Leonie, ela menstrua finalmente e a mãe dela, assim, logo... Meu pai perguntou que essa putaria... Desculpa, gente. Ai, mano, eu não posso rir. Aí, o que acontece? Aí a mãe finalmente... Relaxa, não ligou. Obrigado. Aí o que acontece? Aí a mãe dela finalmente ela se casa, só que a pombinha nunca deixa de esquecer da Leonie que ela viveu com ela. Então, passa um tempo, ela começa a trair o marido, o casamento termina e ela começa tipo, a ser amante da Leonie e virar prostituta também. Então, é interessante a gente pensar também no fator biológico, até que tem a palavra, que fala assim que o meio vai determinar o que o ser vai se tornar. A pombinha era tipo a joia do cortiço, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito bacana. Quando ela chegou, ela foi pro cortiço e acabou tipo se perdendo, digamos assim, tá? Então o meio vai determinar o ser. Outros personagens interessantes que não estão listados aqui é o Albino, que ele é ao invés de... Ah, eu esqueci de comentar um negócio. O João Romão, além de alugar as casas, ele faz o cortiço à beira de um riacho, um riozinho aqui.
E aí ele bota algumas máquinas de lavar, tipo, máquinas de lavar, aquelas lavadeiras antigas, sabe? Que bota esse negocinho, o povo tem que esfregar. É isso daí que o João Romão faz. Aí, para as lavadeiras, ele aluga essas máquinas aqui. Aí o que acontece? Então já tem que pagar um monte de coisa. E a gente tem um personagem que é o Albino, que ao invés de ele trabalhar com os homens na pedreira, ele vai e trabalha com as mulheres para lavar roupa. Então essa temática aqui dos tabus sociais vai ser abordada livremente aqui. Se hoje já está se tornando um tema mais comum, que é muito bom, ok? Na época, tipo, era um tabu social aqui. Agora, seguindo a história, a gente tem o Jerônimo, que ele é um português, ele é trabalhador, tudo honesto. Deixa eu circular o Jerônimo aqui. Ele é um português, tem esposa, tem filha, e ele acorda todo dia às 5 horas da manhã, ele vê os pagodes que o povo toca lá, descendo a rua. Opa, em que século? Século XIX, mais pro finalzinho, tá? Ele aconteceu junto com o realismo. Aí o que acontece? Ele é trabalhador, e aí ele acorda todo dia cedo, vai trabalhar na perder, e depois ele volta para casa, fica lá. E depois, só que ele cresce o olho pra cima da nossa querida Rita Baiana aqui. Cresce o olho pra cima dela aqui. E aí o que acontece? Ele começa, tipo assim, a tipo, influência da Rita Baiana aqui, ele ele começa a beber cachaça, começa a mudar os hábitos e tudo mais. Aí o que acontece? Ele acaba querendo disputar a Rita Baiana com o Firmo, que é realmente o noivo dela. Aí eles começam uma briga, o Jerônimo chega com Paula, vai bater no Firmo, o Firmo é capoeirista, ele saca uma lança, esfaqueia o Jerônimo. Jerônimo vai pro hospital, ele tá lá no hospital morrendo, assim. Quem vai cuidar dele? Rita Baiana, nossa querida Rita Baiana aqui. Aí a Rita Baiana vai cuidar dele, assim que o Jerônimo sai do, do hospital, ele vai, pega uma ele pega, junta dois caras e começa a espancar o Firmo, espanca, até matar. Então o Firmo está morto. Firmo morre aqui, Jerônimo já abrasileirado, como dizem no texto, ok? Jerônimo abrasileirado. E aí ele já, tipo, já abandona a esposa, abandona a filha, inclusive, tudo mais, já não liga mais para eles. Então, o meio corrompeu o Jerônimo aqui. É muito triste você ver a situação que a filha menor dele chega lendo o texto, tanto é que eu recomendo. Tipo assim, é um negócio que dá uma angústia interna, sabe? Aí o que acontece? A esposa dele, ela passa a virar uma prostituta, assim, começa a manter relações sexuais com os caras. Inclusive, um dos caras que ela mantém relações sexuais foi um dos caras que ajudou o Jerônimo a matar o Firmo, né? E, tipo, diz que no meio da putaria lá desenfreada. Eita, falando em putaria desenfreada. Ah, não falei isso. Aí eles estavam na putaria desenfreada, ela vomitou no chão. Mas isso não acalmou os instintos animais dos caras. Eles continuaram metendo bala em cima do vômito, tá ligado? É um negócio nojento. Aí, beleza. Até aí tudo bem, aqueles. Aí o que acontece? Segue, o cortiço vai desenvolvendo. Aí o que acontece? Acaba tendo um outro cortiço que é chamado. Acho que é olhos de gato, alguma coisa com gato. Eu não lembro agora, desculpa. Aí começa. Acho que é cabeça de gato, na real. Aí começa a ter um outro cortiço rival, eles começam a ter uma briga com esse outro cortiço. Então, tipo, eles começam a se trocar a porrada, tem essa briga aí, o cortiço do João Romão sai vencedor, né, se eu não me engano. Aí o que acontece? Acaba que tem uma outra personagem que a gente ainda não citou, que é a bruxa, a Paula. Essa bruxa tem um desejo interno de tacar fogo no cortiço. Tem esse desejo interno aqui, tá? Aí, com esse desejo interno de tacar fogo no cortiço, ela nunca conseguindo, tem um dia que ela consegue tacar fogo no apartamento dela, não sei como, tipo assim, o fogo surgiu, e assim pega fogo o cortiço todo. Só que João Romão, como todo babaca, né, ele tinha uma graninha aí, e, tipo assim, ele tem grana segura e recupera todo o dinheiro. Então, tipo assim, João Romão já está rico. O Miranda, ele é promovido a barão, ele é convidado
pra alta sociedade, ok? E aí o João Romão tem inveja do Miranda, porque o Miranda é convidado para as festas da alta sociedade e o João Romão não. Aí o João Romão, mesmo tendo as graças com a Bertoleza, certo? Sendo, digamos que o esposo da Bertoleza, ele começa a se encantar pela filha do Miranda, ele começa a cortejar a filha do Miranda, o que é muito proveitoso para o Miranda, porque o Miranda ele é nobre, mas não tem dinheiro. Então ele vai permitindo, vai permitindo. Só que aí o João Romão, ele constrói um novo cortiço, ok? Cortiço mais elitizado agora, porque ele tem essa tendência de subir, de ascender socialmente, ok? E o que acontece? Eu não comentei isso, é interessante eu comentar, que o João Romão, no meio do incêndio que estava acontecendo no cortiço, tinha um mendigo que morava lá, que ele tinha umas garrafinhas cheias de dinheiro. O João Romão, o que ele faz? Ele pega as garrafas do cara e joga o cara no fogo, tá ligado? Tipo assim, mata o cara mesmo por causa de dinheiro, assim. E a hora que ele vai ver, o dinheiro é desvalorizado da época, tipo, já não era mais nem essa moeda que estavam usando. Então ele seguiu a vida pela frente, não mostrou remorso nenhum aqui. E o que acontece? Aí, para ele casar com a filha do Miranda, ele tem que dar um jeito na Bertoleza. Então o que ele faz? Ele chama o dono da Bertoleza e fala assim, entrega ela e tudo mais. E aí, na hora que eles vão pegar a Bertoleza percebe que ela foi traída aqui pelo João Romão, tá? E aí, o que ela faz? Ela tava lá trabalhando pro João Romão, tava, tipo, cortando os peixes pra um evento que ele ia ter. Ela pega uma faca, vou até fazer com essa caneta. Ela pega uma faca e se rasga aqui inteira, castripa pra fora, cai no chão. É uma cena, tipo, horrível, 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 horrível. Horrível. E aí, aí o que acontece? No mesmo momento, chega uma comissão abolicionista para parabenizar o João Romão pelos grandes feitos que ele tem feito a favor do abolicionismo. Sendo que o cara não faz nada, o cara é um merda, digamos assim, tá? Aí, tipo, o livro termina desta maneira, tipo, quem era bom ficou ruim, e tipo, o João Romão, que só fez merda o livro todo, fez. E acabou se saindo bem no final. Tem até um caso que não é uma história. João Cusão, João Cusão. Aí, inclusive, para não esquecer, teve até uma história no Cortiço que é engraçada também. Teve uma mulher do Cortiço, ela, com o marido, obviamente, ela viu um menino com um coelho, que era o Henrique, que é um acadêmico de medicina que morava na casa do Miranda, tá? Aí ela queria o coelho do menino. Aí o menino falou assim, ó, eu te dou meu coelho, só que você tem que aquele negócio, né? Bora o tchaca-tchaca na buchaca. A mulher aceita por causa de um coelho. Ela trai o marido, faz coisa com o cara por causa do coelho, instinto animal, que ela quer o bicho, pá, 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 o coelho se perde. E quem que é essa Zulmira? Zulmira, se eu não tô enganado, se eu não tô enganado, se eu não tô enganado, se eu não me engano, a Zulmira, ela é filha do Miranda. Zulmira é a filha do Miranda, tá? Eu não tô lembrado de todos os nomes aqui agora. A Dona Estela, cara, ótima pergunta, eu tô na dúvida. Deixa eu verificar aqui, tá? Eu vou verificar, tá, gente? Porque eu não quero passar a informação errada, tá? Porque eu tô na dúvida sobre de quem que ela é a esposa, tá? Deixa eu já verificar aqui. A Dona Ah, tá. A Dona Estela, ela é a esposa do Miranda, tá? Inclusive o Henrique, que é o acadêmico de medicina que vai morar na casa do Miranda, ela é. Ele começa a ter umas gracinhas com a Dona Estela aí. E se eu não me engano, se eu não estou enganado, a Dona Estela ela atrai o Miranda, mas o Miranda não termina o casamento, porque se ele terminar, ele tem que devolver o dote. Aí dá uma treta louca, saca? Aí, mano, é um negócio absurdo. Tipo assim, são coisas que você só vê se você, tipo, lê o livro, tá? Eu recomendo todo mundo ler, tipo assim. Tem até um filme, tá? Tipo, essa análise aqui não. Tipo assim, o livro é muito mais importante que só ver. Deixa eu ver. Esposa infiel do Zumira. Tá, a Zumira é a filha do Miranda. Então a Zumira é a mulher que acaba se casando com o João Romão depois, tá? É isso daí. Aí, tipo, mano, tem muito personagem nesse curtiço. Uh, Se eu for ficar falando todo mundo, vai demorar muito, porque é muito personagem. Então a gente vai seguir. Esse outro curtiço termina aqui. E agora eu. Deixa eu só terminar. Eu quero agora
parar de... Aqui, agora a gente pode seguir a nossa aulinha. Ai, ainda fica com o trem. Ok, pera aí, gente, eu vou apagar, tá? Pronto, apaguei. Agora, principais autores, ok? Laís de Azevedo é o principal autor. Ele escreveu o Mulato, Casa de Pensão e o Cortiço. Cortiço é a principal obra dele, ok? Aí a gente também tem o Adolfo Ferreira Caminha e o Herculano Marco Inglês de Souza, ok? Agora, a gente vai falar um pouco dessa temática nas obras, ok? Então, vamos falar um pouco do objetivismo científico e a impessoalidade dentro do Cortiço, tá? Dentro do Cortiço a gente tem esse fragmento que fala: a bruxa surgiu à janela de sua casa com a boca... Peraí que o bate-papo tá um pouquinho assim. Com a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível. Nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia-se que nem um metal em brasa. Sua crina preta desgrenhada escorria e abundante como a das éguas selvagens. Aqui, ó. A animalização dos personagens. Escorrida e abundante como a das éguas selvagens. Dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa naquela orgia de fogo, o que ultimamente vivia a sonhar em segredo, a sua alma extravagante de maluco. Então aqui o objetivismo, tá? Ele vai falar o tema... Peraí, o objetivismo, então ele vai considerar os fatos. Por exemplo, basicamente, a ideia é o cortiço está pegando fogo. E aí a mulher tá morrendo lá e, tipo, tá feliz por isso, porque ela sonhava que esse negócio fosse acontecer, tá? Tem um Cortiço em quadrinhos, se alguém quiser ver também, é legal, tá? Eu recomendo também. E a Dona Bruxa pegando fogo lembra de mais uma música que eu separei para nossa linha de hoje. Rapidão, vou pegar aqui. Pera aí, eu tenho que achar. Tipo assim, a parte. Aqui, consegui. Aí ela lá pegando fogo e pá. O que acontece? Vamos lá, gente, musiquinha. This girl is on fire! This girl is on fire! She's walking on fire! This girl is on fire! Ai! Musicona! Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu passo as vergonhas pra vocês. Vocês pedem musiquinha, a gente tem que trazer. Agora, a gente vai falar sobre as preferências dos temas da patologia social, tá? Então, o homem animalesco, ok? Então, aqui, ó, não era a inteligência nem a razão que lhe apontava o perigo, mas o instinto animalesco, o faro sutil e desconfiado de toda a fêmea pelas outras quando sente seu ninho exposto. Então, os seres humanos são tratados como fêmeas, animais, ok? Vamos seguir aqui. Agora, o determinismo. O determinismo são as ações que elas acontecem devido a eventos anteriores. Ó, vamos chegar aqui, ó. É esta, disse aos soldados que com um gesto intimaram a desgraçada a segui-los. Prendam-na, é escrava minha, o João Romão falando da Bertoleza, tá? A negra imóvel... deixa eu só ver, gente, vocês estão conseguindo escutar? O povo está comentando aqui no chat? Mas vou seguindo aqui, tá? Se der problema, a gente volta. A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmadas no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrados para ele sem pestanejar. Gente, essa parte aqui me dá um negócio meio ruim, então vocês perceberam por causa disso, tá? Os policiais, vendo que ela não se despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto diante da bravia, recuou de um salto e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e furo rasgaram seu ventre de lado a lado. E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. Esse negócio me dá um traco meio ruim. E de naturalismo foi isso, tá, gente? Agora a gente vai falar do parnasianismo. Alguma dúvida até então, gente? E, se possível, alguém pode perguntar se está dando todo mundo para ver bem? Porque aí é top, né? Porque eu tô vendo que ninguém está. Se alguém puder
mandar alguma coisa no chat, por favor, eu ficaria muito feliz, tá? Tá todo mundo conseguindo ver bem? Sim, beleza, fechou. Tudo certo. Beleza, fechou. Vamos seguir o baile aqui. Agora, o parnasianismo. O parnasianismo ele tem esse lema da arte pela arte, que a gente já vai ver o que significa. Espera um pouquinho, tá? Então, o parnasianismo ele vai ser contemporâneo ao realismo e ao naturalismo. Então, o parnasianismo ele vem para fazer a parte da poesia do realismo e do naturalismo, ok? Então, essa ideia dos avanços tecnológicos nas pessoas, acaba tirando a mente das pessoas do subjetivismo do romantismo, ok? Ok? Então, o parnasianismo é considerado o realismo em prosa aqui, ok? Agora, em Portugal, o introdutor é considerado João Penha. Ele vai se opor, o parnasianismo, eles vão se opor aos ideais românticos que vão retornar aos aspectos clássicos. E interessante a gente enfatizar aqui que parnasianismo vem do Monte Parnaso, que na mitologia é onde estão Apolo e as musas da poesia. Então, ó, esse aspecto clássico aqui, ok? Certo? Então, a gente está criticando a ideia do romantismo, ok? A poesia tem que ser uma... Poesia. A poesia tem que ser uma produção bela, ok? Ela tem que ser bem feita e rebuscada, vocabulário difícil, certo? Então, a preocupação é muito grande com a forma aqui, certo? Então, eles vão gostar muito dos sonetos, que a gente já viu no classicismo, que é a métrica, os dois quartetos, os dois terceiros aqui, ok? E aqui o Monte Parnaso, da mitologia, ok? Então, principais características. Vamos lá. A linguagem, novamente, ela é objetiva, ela é impessoal. A gente tem, vai ser muito descritivo os poemas, então ele não vai se importar tanto com o que está sendo dito, mas com o que como está sendo dito. Então, por exemplo, vou fazer uma poesia sobre um vaso. É interessante a gente escrever sobre um vaso, porque eu vou descrever como que o vaso é. Então, tipo, o que um vaso tem para contar? Não muita coisa, mas pá, vamos fazer poesia porque eu posso. Tá? Porque eu quero descrever esse vaso aqui. Tem uma preocupação maior com a estética, a perfeição formal tem que ser tudo perfeitinho, bonitinho. A gente tem a metrificação e a versificação. A gente tem o preciosismo, que são as palavras e as rimas raras. Aí vocês vão me perguntar, poxa, Gabriel, o que são rimas raras que eu não sei? As rimas raras, elas são com palavras difíceis de você fazer rima. Por exemplo, alguém sabe me dar uma rima com laranja? Por favor, gente, se alguém souber, me diga. Se souber, fala mesmo, tá ligado? São as palavras que não se aproximam foneticamente, tá? Vai, e aí? Vamos lá, rimas com laranja. Canja, fechou. Aí, ó, dá pra fazer. Arranja. Pô, gente, vocês estão sabendo fazer? Então tá, faz com árvore aí, tá? Faz com árvore. Ou melhor, faz com cisne. Faz com cisne. Quero ver uma rima com cisne, sem pesquisar na internet. Faz uma rima com cisne. Disney. Não tinha Disney na época, não. Não tinha Disney, essa daí não conta. Tá bom, tá bom. Enfim, vocês entenderam o conceito de rima rara. Certo? São palavras difíceis de fazer foneticamente rimas, ok? Aí. Então, essa é a ideia, tá ligado? Fazer coisas mais rebuscadas, mais difíceis, ok? E a gente também a avaliação dos temas clássicos aqui, ok? A realidade cotidiana também é muito explorada aqui também. Aqui, novamente, esse estilo mais rebuscado do parnasianismo aqui. Os principais autores em Portugal, gente. A gente tem o João Penha, que foi o precursor. A gente tem o Gonçalves Crespo, o Antônio Feijó e o Cesário Verde. Cesário Verde, ele é muito difícil de cair em prova, mas ele é um certo autor que ele, tipo, tem a minha admiração, porque eu gosto muito dos poemas dele, tá? Então, agora que os poemas dele. Então, inclusive, já que agora eu posso falar dele, eu vou falar um... Ai, gente, obrigado. Então, eu vou falar um pouco da Débil, que é um poema de Cesário Verde, e eu vou ler aqui, a gente pode ver, vou dar uma lida aqui para vocês, e aí eu falo, tipo, o que é essa análise, tá? A gente, interessante a gente falar que a gente sempre tem uma oposição, ok? Ao romantismo aqui, certo? Essas três escolas literárias, tá? Então, eu, que sou feio, sólido, leal, e ti, que és bela, frágil, assustada, quero estimar-te, sempre recatada, numa existência honesta de cristal, sentado à mesa de um café devasso, ao avistar-te há pouco, fraca e loira, nesta Babel tão velha e corruptora.
Tive tensões de oferecer-te o braço, e quando socorreste um miserável, eu que bebia cálice de absinto, mandei ir a garrafa, porque sinto que me tornas prestante bom e saudável. Então a gente vê uma mulher que ela não vai ser destacada pela ideia do romantismo, toda a soberbância dela. Tipo, a mulher linda, maravilhosa, a mulher que quando passa eu tenho vontade de lamber a rua por onde ela passa, essa mulher maravilhosa, essa mulher linda, que quando ela pisca até o sol deixa de brilhar, essa mulher que quando solta os cabelos o próprio vento começa a soprar para secá-los, essa tendência aí não tem. Então a gente tem uma mulher que ela, ela, ela chama atenção pela sua simplicidade, ok? E aqui a gente vai ver mais um exemplo do o vaso chinês, que eu falei que podia fazer tema no vaso, fizeram. Os caras fizeram um poema com vaso. Então essa ideia da descrição é tanta que você pode tipo, montar toda a cena aqui, tá? Então vamos ler um pouquinho. Vaso chinês. Estranho mimo. Ah tá, antes de eu começar, rapidão. Percebam, são 2 quartetos e 2 tercetos. Esse daqui é um soneto, tá, gente? Não esqueçam, por favor. Vai, vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso viu. Casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore luzido, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a figura circular. Que arte de que arte em pintá-la! A gente vendo-a sentia um não sei o que, com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoa. Então, gente, a gente tem essa descrição do vaso e aqui, tipo, depois a figura feita do vaso. Tá? Essa é a tendência aqui do parnasianismo. Tá? Agora, se a gente for seguir, tá? Se a gente for seguir, a gente vai falar do Brasil, a gente vai começar a falar do Brasil. Então, o Brasil vai ficar para a próxima aula, tá? Então, vou parar de compartilhar a tela, certo? Vou parar de compartilhar. A ideia da aula acaba mais ou menos por aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Se tiver, por favor, fale agora. Se não tiver, a gente finaliza aqui 10 minutinhos mais cedo. E falem aí. Por favor, não me deixem sozinho. Sou um cara legal. Tá safe. Beleza, fechou. Sem dúvidas, beleza. Joinha. Obrigado, Thaís. Galera, só não Oi? sai, que vamos fazer uma chamadinha rápida, hein? Opa, Vamos fazer uma chamada com eles, mas podem ir conversando. Já que eu faço. beleza. Muito bom. Oi, gente, obrigado. Tudo ok, fechou então, gente. Obrigado pela presença de vocês nessa noite de quarta-feira. Fico muito feliz que vocês tenham acompanhado. Qualquer coisinha, se tiverem alguma coisa, podem mandar mensagem para mim, nos dados presenciais, eu também. Tá todo mundo sofrendo isso daqui, rapaz do céu, hoje, vou contar pra vocês. Mas se bem que já. Deixa eu só finalizar a gravação pra não parecer meus momentos pessoais que eu vou tá, né? Para aqui.